Ela tá gravando, ninguém perguntou nada pra mim, não, velho. Ela de errado não tá certo. É, nem pra mim, não apareceu nada. Somos pessoas abertas. Uhum. Um coração quentinho. Uhum. Quantos participantes a gente tem mesmo? Eu não tô conseguindo enxergar. 20. Verdade, eu 20, hein? Eu não falei 20, eu falei 40, pelo amor de Deus. Ah, a primeira que vale, a primeira Não, que vale. só para constar aqui na gravação, Carol, não fala nada, Carol E corta o vamos assunto. de dobrar a meta. 21 A já, gente chega hein? na meta e dobra. E vamos de mandar o link pra família. Pessoal, Fala, José. Fazer. boa noite antes de tudo. Por acaso seria estranho, assim, mesmo é que assim, eu fiquei sabendo que assim, depois de estar namorando, ou eu fiquei sabendo que tem mais de 99 pessoas me curtindo no Tinder. Isso é muito estranho. Tá bom, José. Desculpa, essa foi a informação Mas muito isso desnecessária. não é pertinente para o momento. Bom, já deu 8 horas, então a gente vai começar. Primeiramente, boa noite para todo mundo. É muito bom ter todos vocês aqui conosco nessa quarta. A gente vai pedir para os participantes deixarem os microfones desligados para não dar interferência na fala dos monitores. E vocês vão ter os momentos de fala. Vocês podem abrir o microfone para falar ou escrever no chat. O Vitor vai estar responsável pelo chat hoje, então ele vai estar olhando tudo lá. E quando os monitores derem a brecha, vocês podem conversar com eles. Com a gente, não, no caso. Bom, a gente tem algumas pessoas novas. Bom, sejam muito bem-vindos, é muito bom ter vocês aqui. Esse é um projeto que foi criado visando reunir todas as mocidades em um estudo diferente, né, nesse momento que a gente está passando. Então é sempre bom ter pessoas novas com a gente. Hoje o estudo é com a MEPRI, um estudo bem pertinente e bem necessário para todos nós. E antes da gente começar, a gente sempre começa com uma prece. Então, quem quer fazer a prece hoje? Lembrando que se ninguém se voluntariar é por sorteio. Eu olho a primeira pessoa que aparece e essa pessoa faz a prece. Amada, o José quer, amada, sem sorteios hoje, tá bom? Obrigado, Mariana. Vai lá, De José. nada. Bom, temos um bom estudo, né? Um bom estudo. E temos um bom resto de semana também, né? Aproveitando o enrolar da semana, que também tenhamos uma boa quarentena, bom frio também, né? Que é muito bom, importante. E a gente aprende coisas bacanas sobre esse estudo também. Assim seja. Que assim seja. Bom, como eu disse, o estudo de hoje é com a MEPRI. O Eduardo vai estar conduzindo, junto com a Mariana. Então, agora eu passo a palavra para eles. Boa noite a todos. Estão me ouvindo aí? Tá legal? Tá bom. Boa Depois noite, eu vou. Eduardo. Boa noite, Zé. Depois eu vou colocar o foninho para melhorar. É que eu pensei a gente começar com uma música, tá bom? Então, é uma música que talvez vocês conheçam. É do Thiago York, chama-se De Especial. Se alguém
Já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca. Pense bem, hoje é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve deste temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, e até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor, e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, oh, oh, que me acalma e me traz forças pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, oh, oh, que me acalma e me traz forças pra encarar tudo. O amor é maior que tudo, do que todos, e até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor, e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, oh, oh, que me acalma e me traz forças pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, oh, oh, que me acalma e me traz forças pra encarar tudo. Que me acalma e me traz forças pra encarar tudo. Mas te vejo, que me acalma e me traz forças pra encarar tudo. Oh. Bom, agora a justificativa para a escolha da música, né? Que tem que ter a ver com o tema. Escolhi essa música porque eu acho que ela fala sobre um relacionamento bem maduro. Um relacionamento daqueles que a gente sente que nos momentos que precisa, a gente encontra um brilho no olhar de alguém que está ao nosso lado. E esse brilho no olhar nos traz calma, nos traz força para encarar. E esse brilho no olhar, essa calma, pode ser trazido dentre tantas coisas, como também pode ser trazido por um abraço, por um beijo, mas também por uma relação sexual, né? Então nós estamos aqui hoje para a gente falar sobre o sexo, energia criadora e desafiadora. Por que criadora? Porque, obviamente, estamos impregnados do sexo desde quando éramos pequeninos átomos, né? Desde as plantas até os animais, tudo surge a partir do sexo. E desafiadora, porque todos nós sabemos do desafio que é educar a nossa sexualidade, né? Então, hoje, eu e a Mari Nunes vamos falar para vocês um pouquinho sobre essa questão, certo? Espero que seja um estudo muito leve, um estudo muito tranquilo, que vocês participem quando quiserem. A gente buscou falar de sexo de uma forma que... Ah, sim. A patroa tá passando feedback aqui, que o foninho tá raspando. Deixa eu arrumar aqui. Então é o seguinte, a gente buscou tratar de uma forma que o sexo seja visto não como algo proibido, né? Mas como algo que deva ser educado. A abstinência, ela não deve ser imposta,
mas que a gente tenha um emprego digno dessa energia sexual. E a energia sexual, assim como todas as outras energias, todas as nossas outras ações, ela está também subordinada à lei de causa e efeito, que diz, segundo essa causa, que a gente vai receber do outro tudo que a gente oferecer a ele, né? A energia sexual é uma das energias mais fortes que a gente tem dentro de nós, né? Tanto que é através dela que a vida se manifesta, né? Então, é preciso que a gente entenda uma coisa antes de tudo. Sexo não é sujo. Sexo não é impuro, né? O que é impuro, muitas vezes, o que é sujo, muitas vezes, são os nossos pensamentos. Quando a gente fala sobre sexo, quando a gente pratica, né, o sexo. Então, como eu disse para vocês, o estudo de hoje busca abordar o tema com muita maturidade, despido de preconceitos, né, que por muitos anos nos acompanhou. Quando a gente mencionava a palavra sexo, nossa, é que eu já sou um pouquinho mais velho que vocês, né? Mas eu sou de uma geração em que esse assunto foi tabu em muitos lares. No meu lar, por exemplo, foi um tabu. Eu não tive esse tipo de conversa com os meus pais. Eu sei que muitos de vocês têm, mas eu sei também que alguns não têm. Então, quem dera, meus amigos, se eu tivesse ouvido o que a gente vai falar para vocês aqui hoje na nossa adolescência. Quanto sofrimento, quanta coisa a gente teria poupado, né? Talvez até tido um atalho, né? De que a gente pudesse errar menos, né? Então vamos para frente. O que a gente fez para facilitar esse estudo? Para ficar uma coisa mais leve, mais didática. Nós dividimos em perguntas, tá? Então, nós escolhemos aqui as principais perguntas dentro do que a gente acredita que seja importante. E nós vamos falar para vocês essas perguntas. São as principais dúvidas que eu tinha quando era adolescente. Não faz tanto tempo assim, né? Eu estou com 35. Não faz muito tempo, não. Eu acho que muitas dessas dúvidas continuam com vocês, né? Principalmente nós espíritas, né? Mas então vamos lá. Nossa primeira pergunta já é para chegar com o pé na porta, né? Um tabu dentro dos centros espíritas. Masturbação. Nós vamos falar essa primeira pergunta. Masturbação, aos olhos do espiritismo, Eduardo, é errado? Como deve ser encarada essa questão da masturbação, né? Como que a gente deve entender? Se eu me masturbar, eu vou para o umbral? Eu posso ficar louco, ter uma perturbação? Qual é a consequência dela para o nosso espírito? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender que masturbação é um processo normal, que todo adolescente, ou quase todos, enfrentam, né, ou passam por isso quando estão descobrindo a sexualidade, né? Então, onde que está o problema quando a gente fala sobre masturbação? O problema está quando se torna um comportamento viciado, né? Quando a gente se vicia nesse ato. E muitas vezes a gente acaba perturbando o nosso próprio psiquismo através dessa sensualidade exagerada, né? Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar 2 pontos juntos, tá? Masturbação e pornografia. Porque a segunda questão que eu coloquei, que eu acho que como importante, é como trabalhar essa compulsão que a gente tem muitas vezes pelo vício na pornografia, né? Especialmente na adolescência. Tem uma palestra, galerinha, chamada O Grande Experimento Pornô. E apesar do nome ser um pouco estranho, ela é de um americano chamado Gary Wilson, né? E essa palestra está lá no programa TEDx, sabe aquele programa que eles fazem de palestras rápidas, né? Chama O Grande Experimento Pornô. Depois, qualquer coisa eu passo aí no grupo. Vale muito a pena assistir essa palestra. E primeiro a gente vai falar, baseando-se muito nessa palestra, né, do aspecto científico, dos malefícios de uma masturbação vinculada à pornografia, né? E depois a gente vai falar um pouquinho do aspecto espiritual, tá? Bom, conhecendo o nosso corpo, né? No nosso cérebro existe um chamado circuito de recompensas, né? Esse circuito de recompensas, ele não diferencia quando a gente está, por exemplo, na frente de uma pessoa, de forma real, né, palpável, ou na frente de uma tela.
de computador. Por exemplo, vendo um filme, vendo uma série, né? O problema, por exemplo, o cérebro nosso, ele acredita que quando a gente está vendo um filme pornô, por exemplo, ou uma imagem pornográfica, nós temos à nossa frente, na verdade, um parceiro em potencial, né? E aí esse circuito de recompensa acende, né? Fica hipersensibilizado, hiperexcitado. E é onde que ocorre a excitação, a liberação de dopamina e muitas vezes acaba levando-nos à masturbação, né? Mas o grande problema fisiológico da coisa é que além do circuito de recompensas, o nosso cérebro possui uma chamada neuroplasticidade. Acho que bastante gente já estudou isso, principalmente quem é da área da ciência, da pedagogia, né? Essa neuroplasticidade é o que permite a gente aprender as novas habilidades. Então, por exemplo, através da neuroplasticidade eu consigo aprender um dom artístico, cantar, tocar, aprender uma língua, só que também faz com que a gente aprenda vícios novos, né? Então, qual que é o grande problema da neuroplasticidade relacionada à pornografia? O cérebro, ele vai se adaptando, né? É igual, por exemplo, quando a gente entra na aula de violão, a gente aprende lá as primeiras posições, lá, ré, mi. Às vezes dói um pouquinho o dedo na primeira aula, depois aquilo fica fácil. E a gente precisa ir para frente, por causa da neuroplasticidade, né? E o que acontece? O cérebro se adapta. Então, com a questão da pornografia, isso também acontece, né? Através dos vídeos que a gente vai vendo, nós vamos tendo cada vez mais dificuldade de liberação de dopamina, conforme os vídeos vão se repetindo. Então, por exemplo, a gente precisa de ver cada vez mais vídeos de situações cada vez mais esdrúxulas, né? Acho que eu também não sou hipócrita, né? Quando a gente era adolescente, que frequentava sites, você via que tinha ali N situações, né? De casos dentro de um site pornográfico. Você via várias classificações, justamente para quê? Para que a neuroplasticidade do teu cérebro não te acostumasse e você deixar de frequentar aquele site, entendeu? Então, tudo tem um propósito de ser. Então, o que acontece? A pornografia é um vício. Sabe quando a pessoa fala assim, eu bebo, mas eu bebo socialmente. Eu fumo, mas só de vez em quando. Isso não existe. Isso não existe, porque o propósito de se beber, o propósito de se fumar, né, é atingir a liberação de dopamina. E o organismo acostuma. Então, por isso que a gente tem que beber cada vez mais, a gente tem que fumar cada vez mais. E com a pornografia acontece a mesma coisa. A gente tem que se alimentar cada vez mais de vídeos grotescos, situações grotescas, para estimular o cérebro da forma que precisa ser estimulado para a gente sentir a excitação. E isso, pensando no campo psicológico, pensando no campo fisiológico da coisa, esgota a nossa energia. Mas esgota literalmente mesmo, ao ponto que tem muitas pessoas que deixam até os estudos, que têm prejuízo na escola, que deixam a faculdade, acaba relacionamento, né, entra em depressão. Sem contar que a gente nunca teve uma taxa tão alta de disfunção erétil, igual a gente tem na sociedade de agora. Por quê? Por causa de um negocinho que se chama efeito Colide. Esse efeito Colide foi um estudo feito por cientistas que eles constataram com animais que, por exemplo, quando você pegava vamos falar assim, um bode e uma ovelhinha, né? Se o bode não variasse de parceira, ele conseguia manter uma relação por mais tempo, né? Agora, o bode que era submetido a várias parceiras diferentes, no máximo em 2 minutos ele já tinha a ejaculação. E isso repercute muito em nós seres humanos também. Esse efeito Colide funciona conosco também. Então, por isso que nós estamos tendo uma sociedade, uma juventude muito prejudicada pela questão da disfunção erétil, né? Se você alimentou em demasia seu vício na masturbação, vício na pornografia, o seu estímulo, quando tiver uma mulher real ali, vai ser bem menor do que você ver um vídeo que tem 10 mulheres lindas, diferentes, tendo relações ao mesmo tempo, né? Então, a pornografia é muito perigosa para a saúde do nosso relacionamento também.
Eduardo, mas como que eu venço esse vício? Que eu acredito que muitos que estão aqui têm esse vício. A gente não precisa esconder isso de nós mesmos, né? Assumir um vício é o primeiro passo para vencê-lo, né? Esse é o primeiro passo. Então, como vencer esse vício? Primeiro, o que eu vou falar para vocês agora, eu busquei em sites, grupos de apoio que fazem recomendações para quem precisa sobre isso, né? Então, primeiro, descartar todo tipo de material, bloquear acesso a sites. Tem jeito de você instalar no seu computador, no seu celular, um bloqueio, né, como se fosse para criança utilizar. Você pode utilizar isso para você, por que não? Né? Tem uma técnica, segundo, tem uma técnica que se chama reboot. Né? O que é essa técnica de reboot? Ela consiste em você ficar 90 dias sem masturbação ou acesso à pornografia. Por quê? Porque foi constatado cientificamente que se você conseguir ficar em torno de 90 dias, para você cair novamente nesse vício é bem mais difícil do que você intercalar períodos. Então, eu vou traçar essa meta de ficar 90 dias. Se eu cair, começa a contagem de novo, certo? Se eu quero me liberar de um vício, eu preciso trabalhar a disciplina. Terceiro, uma coisa que foi muito bom foi escrever um diário, né? Para as pessoas que eram viciadas em pornografia, queriam se livrar dessa situação. E nesse diário, todos os dias elas escreviam e contavam como elas estavam se sentindo naquele dia, né? Então, quando você tem a masturbação, você tem ali um pequeno lapso de prazer, de liberação de dopamina, mas logo em seguida vem um sentimento de culpa, vem um sentimento de sujeira, né? Então as pessoas conseguiam vencer aquilo, né? E elas escreviam no diário, e aquilo dava motivação para elas continuarem, né? Quarto, exercício físico. Isso aqui é fundamental. Por quê? Sexo é energia, né? E se a gente não gasta energia, ela acumula, né? Então, o exercício físico, além dele liberar energia, ele também libera dopamina, né? Que é o hormônio do prazer. Então, é muito importante também. Quinto, começar uma atividade nova. Todas as vezes que vem no pensamento aquela vontade de acessar o material pornô, vai fazer algo novo. Ah, eu vou desenhar, eu vou aprender um instrumento, né? Eu vou escrever algo novo, né? E uma coisa que ele fala que é muito importante, galerinha, cuidado com os gatilhos. O que são gatilhos? São cenas, são situações que falam assim, graças àquela pequena excitação, eu acessei um site pornô, né? Então, por exemplo, músicas nos incitam, né? Hoje a gente está bombardeado por isso, né? Onde a gente acessa vídeos que nos incitam, páginas que você segue, às vezes no Instagram, às vezes nas outras redes, séries que a gente assiste, né? Grupos que a gente faz parte no WhatsApp. Então, é preciso que a gente tenha, para a gente crescer, né? Como que se identifica o verdadeiro espírita? Pelo esforço, não é? Esforço em deixar de ter o vício na pornografia implica em se vigiar. Então, requer muitas vezes renúncias. Cada escolha que a gente faz é uma renúncia. Mas eu vou sair do grupo dos meus amigos que, poxa, mas é meus amigos tal. Mas você quer crescer ou não quer? Você pode manter essa amizade não vinculada à questão da pornografia, né? Vocês podem ter outras coisas em comum. Então, é importante você se amar a esse ponto, de escolher o melhor para você, né? Porque deixar de consumir a pornografia, deixar de ter esse vício da masturbação em razão da pornografia, tem muitos aspectos positivos. Por exemplo, aumento da disposição física, né? As pessoas conseguem dormir melhor, um aumento gigantesco da capacidade de raciocínio, de comunicação, de concentração. Acho que muitos de nós têm esse problema. Terceiro, melhora imensamente a capacidade de relacionamento com as pessoas. E quarto, para quem tem uma relação, né, para quem tem um parceiro fixo, melhora assim absurdamente o relacionamento com o parceiro, né? Agora vamos falar um pouquinho das consequências espirituais da gente praticar a masturbação vinculada à questão do consumo pornográfico. Primeiro, adoecimento das energias sexuais, né?
a gente adoece sexualmente, né? Segundo, vampirização por espíritos viciados em sexo. Então, por exemplo, quando a gente tem um gesto de masturbação, vendo um vídeo pornográfico, por exemplo, no momento que a gente está ali, a gente nunca estará sozinho. Nós estamos cercados de apreciadores daquela energia, daquilo lá, ao nosso lado, nos observando. E mais do que nos observando, sugando as nossas energias, né? E aí vem a justificação, para vocês verem o quanto que o espiritismo está atrelado à ciência. Por isso que eu trouxe a ciência primeiro. Aí vem a justificação para as pessoas terem aquele desânimo, né? Terem aquela falta de vontade. Por quê? Porque suga a energia vital, a energia do sexo, né? Terceira consequência negativa. É um gesto de desamor por mim, mas também pela pessoa pela qual eu emano os pensamentos maliciosos, desrespeitosos. Porque eu lembro que quando eu era adolescente, que eu também tive que lutar contra esse vício, né? Não preciso esconder isso de ninguém, nós estamos aqui porque a gente é igual, né? Graças a Deus, hoje a gente já tá controlado isso, mas na nossa adolescência eu passei por esse desafio também. E aí eu comecei a ver as pessoas que participavam daquele filme pornô como um irmão, porque a situação deles chegarem ali a se submeter, muitas vezes, à degradação, à exposição do corpo, imagina o que eles não têm passado na vida deles. Imagina as dores que uma irmã carregou, imagina as dores que o irmão carregou para ter que se submeter àquela situação. Então, é também caridade, né? Deixar de fazer isso pensando nessas pessoas, porque já tem uma situação complicada, né? Nós sabemos que o pensamento, ele não tem fronteiras. Então, imagina, você pega uma atriz famosa, pornô, a quantidade de energia negativa que ela recebe é um bombardeio espiritual, né? Então, pensar isso também. Quinto, potencializa em nós a possibilidade de infidelidade. Por quê? Porque se eu me preocupo em demasia com o meu prazer, normalmente eu não vou me preocupar com o prazer do outro. Seja o prazer sexual ou o prazer de ter uma relação fiel. Então, galerinha, não é questão da gente proibir nada, né? O espiritismo não proíbe nada. É questão da gente refletir, né? Aliás, energia sexual a gente não bloqueia. A gente canaliza. A gente direciona. Os casos de escândalo que a gente teve na Igreja Católica, nós tivemos aquele caso do João de Deus, né, lá de Goiás, tal, foram casos assim claríssimos de pessoas que não educaram sua energia sexual. E aí acabou gerando essa tragédia de ordem moral, né? Porque às vezes bloqueou um potencial ao invés de direcionar, né? Então, mais uma vez, não é questão de proibir nada, é questão da gente utilizar essa energia sexual para outras áreas da nossa vida também, para que não haja essa implosão dentro da questão sexual dentro de nós, né? A energia sexual é a mesma energia que eu utilizo, por exemplo, a cantar. A música que eu cantei para vocês é energia sexual, né? É a mesma a energia que eu utilizo para desenhar, para estudar, é energia sexual, né? Então, uso reiterado de masturbação aliado à exposição da pornografia nos adoece em todos os sentidos da vida, social, espiritual, sexual e psicológico. Beleza? Agora a Mari vai falar um pouquinho pra gente. Oi, boa noite. Tá dando pra me ouvir? Tá sim, Mari? Tá? Então tá. Então, o tio Edu, ele abordou duas questões, né? E eu vou abordar a terceira, que ela é um grande tabu, principalmente na área da religião, e para nós, ainda mais na nossa idade, assim, na juventude, na adolescência, que é o sexo antes do casamento, se é errado. Então, apesar do casamento ser um grande marco na evolução dos espíritos, porque representa a monogamia, ele nem sempre significa que o casal tem amor, tem respeito, tem intimidade. E
Existem alguns casais que estão juntos há 30 anos e mesmo assim eles nunca fizeram amor, eles só fizeram sexo. Muitos casais usam o sexo como uma fuga para um relacionamento que às vezes não tá bom, uma fuga de uma conversa que não quer ter. Às vezes, não, uma falta de diálogo, prefere assim fazer sexo do que dialogar um com o outro e ter uma intimidade sem ser isso. E tem uma passagem do Chico em que tá no livro Rindo e Refletindo. Tá em outros livros também, que um jovem pergunta assim pro Chico: "E daí, Chico? Sexo antes do casamento é proibido?" E o Chico responde: "Meu filho, nada é proibido. No entanto, sem amor, nada vale a pena, nem o sexo, nem o casamento." O que isso quer dizer? Que quando não há amor, a gente tem sérias consequências, não só pra gente, como pro parceiro e pro relacionamento. Porque, como o tio Edu tava falando, a gente sempre atrai espíritos ruins, espíritos vampirizadores que estão ali, às vezes, querendo sanar a vontade deles, que eles tinham, vícios nas vidas passadas, que agora querem sanar, mas eles não podem mais porque não estão mais na carne. E o que leva a outra pergunta: os espíritos observam a relação sexual dos encarnados? E sim, eles. Isso também depende da conduta do casal, assim como se o sexo é permitido antes do casamento ou não. Tudo isso depende do amor, se tem respeito, se tem intimidade, se as pessoas estão ali não em busca do prazer, mas porque as pessoas se amam. E tem uma outra passagem que representa essa parte dos espíritos observarem, que se passa num hotel em que tem dois casais. O primeiro casal é um casal que tem amor, se respeita, tá em um relacionamento, que se gostam. E um outro casal que tá ali num sexo casual de fim de noite, que nem se conhecem direito. E aí o primeiro casal conta na passagem que tem como se fosse uma redoma de vidro em volta deles, para proteger eles, para que nenhum espírito fique olhando ou sugando a energia deles, ou interferindo, para que eles tenham um momento dos dois de intimidade e tá ali protegido. O outro casal, ele não tem nenhuma proteção, porque como não é um relacionamento com amor, respeito, é só um sexo casual de uma noite, tem 7, 8 entidades em cima deles, assim, sugando a energia deles, observando, sofrendo daquilo, que era uma coisa que era para ser só dos dois. E a gente sabe que, principalmente nessa fase que a gente está vivendo, de adolescência, juventude, principalmente agora, assim, nesse nosso século, o sexo é uma coisa muito banal hoje em dia. As pessoas, elas levam agora o sexo como qualquer coisa, sendo que não é. O sexo é uma coisa muito boa, igual o tio Adu disse. É uma coisa que pode, assim, fazer muito bem para as pessoas, mas também pode fazer muito mal. Por isso que a gente tem que vigiar muito e tentar abdicar de algumas coisas, igual o tio Edu disse. Porque não é. A gente tem que pensar nas consequências, porque tudo, igual fala, tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. A gente tem que pensar muito e tem que ter muita força de vontade, principalmente na era que a gente está vivendo, porque a gente vê sexo em todos os lugares, a gente escuta sobre sexo em todos os lugares, e se a gente não for firme no que a gente acredita, na nossa religião, a gente não consegue e acha que sexo é só sexo e que não tem problema nenhum. Mas, na verdade, tem, e tem sérias consequências. Tio Edu, quer falar mais alguma coisa sobre essas questões? Não, tá ótimo, Mar. Você falou muito bem. É isso aí. O casal, quando ele tem amor, quando ele tem afeto, respeito um pelo outro, no momento em que eles estão tendo a relação sexual, eles são
blindados para que esses espíritos não tenham acesso a esse ato de privacidade. Isso é tão bonito, pessoal, que até mesmo quando os espíritos sublimes precisam organizar a encarnação, né, o momento da concepção de um casal que se respeita, até eles dão licença para o casal no momento que vai ter a relação, né, e aí volta um pouquinho tempo depois para organizar a concepção mesmo do espírito ali no momento do encontro do óvulo com o espermatozoide. Então, vale a pena a gente ter respeito pelos outros, né, para que os espíritos tenham por nós também. Acabou, Má? Posso continuar? Pode. Então, vamos lá. Nossa próxima perguntinha, galerinha, qual a visão espírita sobre a homossexualidade, né? Bom, primeiramente, espírito não tem sexo, né? Ao longo das reencarnações, nós vamos experimentando. Ora, reencarnamos como homens, ora, reencarnamos como mulheres, porque cada gênero nos proporciona experiências diferentes, né? O homem não vai saber o que significa uma maternidade. E uma mulher também, às vezes, não vai saber o que significa controlar o impulso sexual pela presença da testosterona, por exemplo, né? O Chico, ele nos diz o seguinte: no campo sexual, todos estamos doentes, né? Será um dos últimos atributos a serem purificados no nosso espírito, né? Quando a gente se tornar aí um espírito capaz de viver em mundos superiores, o sexo vai ser um dos últimos que a gente vai vencer, né? Porque está incrustado no nosso ser. Vocês imaginem, né? Não faz tanto tempo assim que a gente estava em Roma, onde era comum, por exemplo, relações entre crianças, de adultos com crianças, de uma forma com animais. Então, assim, as maiores atrocidades foram cometidas e não faz tanto tempo assim. E éramos nós que estávamos ali, né? Então, falando um pouquinho sobre essa questão da homossexualidade. A Organização Mundial de Saúde diz que hoje, em cerca de 2 a 10% da população mundial é homossexual, né? Mas, Eduardo, se o espírito não tem sexo, então por que existe as pessoas homossexuais, né? Por que alguém se torna homossexual? Qual é a explicação do espiritismo para isso? Bom, tem inúmeros fatores, eu não vou esgotar, né? Mas, por exemplo, pode ser uma medida de prevenção, né, para um novo abuso das faculdades genésicas, que a gente fez talvez em outra vida. Simplificando, às vezes um espírito reencarna como sucessivas vezes como um homem, que ele tem o talento, por exemplo, para seduzir as mulheres, né? E aí ele usa essa ferramenta para seduzir, e fazendo uso da sedução, ele arruina, né, afetivamente as mulheres. Se aproveita delas, destruindo os sonhos, destruindo relacionamentos, valores. E aí, numa próxima encarnação, numa nova encarnação, esse espírito pode ser induzido, né, a buscar uma reencarnação num gênero oposto. E aí ele reencarna anatomicamente como mulher. Para quê? Para que assim ele possa aprender, como se fosse, entre aspas, uma prisão, né, a reajustar os próprios sentimentos. Isso está no livro Vida e Sexo, de Emmanuel, tá? Pela psicografia do Chico. Em outros casos, que eu achei maravilhoso isso daqui, por isso que eu falo assim, homossexualidade não é sinal de espírito inferior. Talvez é muito mais superior do que uma pessoa que é hétero. Por quê? Porque existem casos, por exemplo, de espíritos que são muito cultos, que são muito sensíveis, que eles pedem para reencarnar em corpos diferentes da sua estrutura psicológica, para que eles realizem tarefas especializadas no campo do desenvolvimento moral, do desenvolvimento intelectual da humanidade. Então, o espírito se conhece e ele sabe que, por exemplo, se ele reencarnar como mulher, ele vai sucumbir aos vícios do sexo. E ele sabe que ele quer trabalhar em prol da humanidade, então ele pede para vir no corpo de homem. Por quê? Porque ele consegue, dentro daquele corpo, ter o domínio, né, das faculdades sexuais, vamos dizer assim. Então ele sacrifica a própria vontade em prol da humanidade.
Isso são espíritos que já possuem uma elevação moral e espiritual, que lhes confere disciplina das emoções, dos desejos. E eu vejo assim, dentro do campo da arte, é muito claro isso, né? Dentro do campo da construção, por exemplo, Santos Dumont, né? Todo mundo fala que ele era homossexual, mas você percebe claramente um espírito forte que veio justamente para utilizar a sua inteligência, a sua sabedoria em prol da humanidade. Tanto que ele suicida quando ele descobre que a sua invenção tinha sido utilizada para a guerra, né? Mas depois pesquisem a respeito das psicografias que o Chico recebeu de Santos Dumont. É linda, você vê um espírito ali de uma elevação moral muito grande, apesar de ter sucumbido ao suicídio. Mas você percebe que há uma elevação moral, né? Então esse é um dos outros casos. E terceiro, por exemplo, quando às vezes um espírito tem reencarnações sucessivas num só sexo, talvez ele tenha se acostumado, entre aspas ali, a ter uma organização anatômica diferente da psicológica, né? Ser homossexual não se trata de uma opção terrena, certo? Ninguém, de repente eu escolhi ser homossexual, isso não existe, né? Mas muitas das vezes é uma opção que a gente faz antes de encarnar, né? Não há problema algum, segundo a nossa doutrina, em ser homossexual, né? E se foi identificado, Eduardo, que eu tenho um amigo, que eu sou homossexual, ou que eu tenho um filho, o que a gente faz? Exatamente igual a gente faz com qualquer pessoa heterossexual. A dedicação, a disciplina, a orientação é idêntica, né? A grande questão, sempre, não é a opção sexual do indivíduo, e sim a questão de como ele utiliza do sexo na vida dele, né? Seja hétero, seja homo. Mas tem uma coisa que é importante a gente dizer. Muitas vezes, né, eu tenho visto muito esse comportamento, e até quando eu frequentava a escola já existia isso daí, mas hoje eu tenho visto mais ainda. Muitos jovens, eles se julgam homossexuais, né, se submetem a experiências homoafetivas para poderem se adequarem ao comportamento de um grupo, né, de um grupo da escola, porque muitas vezes experienciar relações com alguém do mesmo sexo está na moda, né? Especialmente eu tenho visto muito isso com as mulheres, né? Mas isso não é legal. Por quê? Porque nos distancia da nossa essência real. Não que ser homossexual não é legal, não é isso. Mas às vezes fingir-se algo que não é. É como é duro para um homossexual fingir que ele é hétero, né? Por quê? Porque eu fujo da minha essência, né? Mas e se o indivíduo de fato tem certeza que ele é homossexual? Desde criança, ele já se atrai pelo sexo oposto, né? Já percebe essa predisposição. Ele deve buscar, então, um auxílio, né, dentro da família ou uma ajuda de um psicoterapeuta. Por quê? Para que ele tenha um entendimento dessa questão, né? Para que ele possa trabalhar dentro de si as próprias crenças, os medos, né? Porque a nossa sociedade é muito preconceituosa. E aí só com o conhecimento, com o esclarecimento, é que o homossexual pode se sentir bem, assumindo a sua sexualidade, a sua identidade perante a sociedade, né? Mas procurar psicólogo para quê, Eduardo? É errado ser homossexual? Eu vou perguntar para você que é heterossexual. É errado ser heterossexual? Não, né? O que é errado é se você não tem controle quanto ao que você faz de uso do seu aparelho sexual, da sua energia genésica. Isso sim é errado, né? Mas uma vez mais eu digo, não está ligado à orientação sexual, e sim ao uso que eu faço dela. Beleza? Tá contigo, Mari. Bom, a próxima pergunta é o que acontece quando a gente se relaciona com muitas pessoas. Então, quando a gente se relaciona com alguém, é como se fosse um casamento. A gente pega um pouco da energia da pessoa para si. Então, por exemplo, eu me relaciono hoje com uma pessoa, amanhã com outra, depois com outra diferente, depois com outra diferente. Eu vou pegar um pouco da energia de cada pessoa para mim.
junto com a energia que já tem em mim. Então, isso dentro de mim vai virar uma bagunça de energias. E eu vou acabar me perdendo. Não vou saber mais o que é meu, o que não é, que se o que eu tô sentindo é meu mesmo. E isso pode afetar a gente, que é a outra pergunta, como a troca de energia pode afetar? Pode afetar a gente tanto porque a gente fica perdido nas nossas energias. A gente, igual a tia Edu falou no começo, a gente acaba uma relação sexual, a gente pode se sentir extremamente cansado ou triste, sabe? Fica com uma energia pesada, fica com isso por dias, que às vezes podia ter sido evitado. Mas pode ter consequências muito boas se feita do jeito certo, com amor, respeito, igual a gente está falando. O sexo pode ser profilático para muitas pessoas. Pode renovar as energias e pode fazer um bem muito grande quando feito com amor. Ele pode mudar muito a energia, pode fazer muitas coisas boas. É isso aí, Mari. Inclusive, né, a gente tem um caso, para vocês verem o quanto é séria essa questão do sexo, que tem um caso que até o Rossandro conta, que diz que chegou um paciente para ele, um jovem, né, que participava dessas raves, né? Essas raves que tinha hora no Brasil, hora na Itália, era uma pessoa de classe bem alta, né? E aí ele chegou porque esse jovem disse para ele que não dormia já há mais de uma semana, né? E aí o Rossandro falou assim, mas o que está acontecendo com você? Ele falou assim, eu só vou te contar se você prometer que você não vai me chamar de louco, né? Aí o Rossandro falou assim, eu só vou te chamar de louco, eu já escutei de tudo nessa vida. Eu só vou te chamar de louco se você falar que viu um ET e trouxer o ET. Porque falar que já viu o ET, muita gente já falou, que deu uns rolé com ele aí. Aí ele contou, né? Falou assim que estava numa rave, numa festa, e aí numa determinada altura dessa festa, estava todo mundo daquele jeito, né? Ele foi até o banheiro químico e atrás dos banheiros químicos tinham vários casais ao mesmo tempo tendo relações sexuais, né? E aí ele pegou e viu aquela cena e de repente ele olhou assim e tinha uma entidade, uma criatura gigante, assim, de uns 2 metros, assim. E ela passava perto daquelas pessoas, daqueles casais, como que se lambendo deles, absorvendo, vampirizando aquela energia. E aí, a hora que ele olhou para o lado, ele viu os amigos dele que também estavam vendo. Aí ele virou para o amigo e falou, você está vendo o que eu estou vendo? Ele falou, tô. E eles vazaram dessa festa. E ele já fazia mais de uma semana que ele não conseguia dormir por conta disso, né? Obviamente, o Rossandro diz que ele não pode falar sobre a questão espiritual, porque ali era um tratamento psicoterapêutico. Mas é só para exemplificar para vocês, né? O que nos acompanha quando a gente faz esse tipo de comportamento sexual desregrado, né? E, por outro lado, também a concepção entre um óvulo e um espermatozoide, o quanto é lindo quando vem de uma relação saudável. Como a Mari disse, o sexo ele funciona como uma energia revitalizadora da alma. Então, até pessoas que estavam doentes emocionalmente, psicologicamente, o sexo ele serve como um remédio, uma verdadeira cura, né? Desde que seja utilizado entre as pessoas que se amam. Então, é isso. Má, você tem mais alguma coisa? Só falar para todo mundo tomar cuidado para não se tornar depósito de emoções, de coisas ruins, porque se a gente não vigiar, a gente vira depósito de emoção, e isso não é bom para ninguém. É isso aí. E a gente separou um tempinho, galerinha, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, ou pelo chat, ou quiser perguntar aí, como se a gente estivesse numa roda, mesmo que a gente souber responder, nós estamos aí. Posso comentar uma coisa? Claro, José, fica à vontade. Sobre a questão do que você comentou sobre os problemas da pornografia, né? Uhum. Uma coisa que eu percebi também, não sei se vocês já ouviram falar do Terry Crews.
Já, do Terry Crews, aquele ator, né? É, o pai do Julius. Quer dizer, pai do Sim. Julius não, pai do Chris. Uhum. Pai do Chris. Então, sobre isso, ele contou sobre que ele era viciado Uhum. em pornografia. Uhum. A ponto de quase. Vocês estão me vendo? Então, te vendo. Então tá bom. Né? A ponto de quase terminar o relacionamento com a esposa, terminando com quase toda a carreira de ator que ele levava nas costas. Outro exemplo também. Nossa, bom, é um exemplo triunfal sobre essa questão de basicamente desistir desse vício e desistir desse vício é o Terry Crews. Uhum. Isso é o que teve coragem de assumir publicamente, né? Porque imagina só o quanto é uma situação que você tem que deixar o seu ego de lado e assumir um vício desse num mundo que a gente vive, principalmente onde a mídia exige a perfeição, foi um ato de muita coragem, né? Mas eu achei inspirador o ato dele. Foi muito bem lembrado, José. No YouTube tem um monte de vídeo falando sobre isso, sobre como ele venceu o vício na pornografia. Eu achei inspirador a atitude dele. Mas alguém, pessoal, tem alguma perguntinha, algum posicionamento? Fiquem à O pessoal, vontade aí. o pessoal aqui do chat tá parabenizando vocês, ó. A Mariana falou assim, maravilhoso o estudo, amamos, arrasaram muito. A Paloma comentou, muito incrível, meus parabéns. A Mariana Salles também comentou, estudo maravilhoso, parabéns, Mariana e Eduardo. O DM Music, eu não sei quem está usando o perfil, mas falou assim, ó, pessoal, foi maravilhoso o estudo, muito bom mesmo, parabéns, Mariana e Eduardo. A Flávia também comentou, foi muito esclarecedor, parabéns pela forma abordada, muito clara e direta. Bom conhecer carinhas novas também, queremos te ver mais, Mariana. Aí eu vou... Assunto muito sério para refletir. Alguém comentando, tá aparecendo aqui para mim. A Alicia também comentou, tema muito importante, parabéns. A Ana Carolina Jesuíno também comentou, fiz tudo maravilhoso, parabenizando. O Heitor também parabenizou, falando muito bom, ficou muito claro. Agora tem só uma perguntinha. Aquela parte que vocês citaram, os dois casais lá, eles estavam em um hotel ou em um motel? É que não deu portão, não deu para me entender. Em um motel. Ah, sim, um motel. Essa era uma das minhas perguntas, porque tipo, tem um estereótipo muito grande quanto ao motel, por ser um lugar utilizado para isso, então, assim, eu tinha essa dúvida comigo, se... Aproveitar que você já ligou o fone, eu também quero falar. Eu Então, achei... eu e o tio Edu, a gente chegou até a discutir, né, tio Edu, sobre como a gente ia falar, se a gente ia falar o motel mesmo, porque na passagem realmente tá um motel, porque é o Divaldo, tio Edu? Isso, de volta. Ele fala que lá não é um lugar bom, porque é difícil, os espíritos não entram para proteger, porque é um lugar com uma atmosfera ruim, assim, de pensamentos, de energias, mas como o tio Edu falou para mim, ele disse assim que o espírito de luz, ele vai até o umbral para te proteger, então é um pouco complicada essa questão, né, tio Edu? É complicado, porque há um predomínio de relações extraconjugais e também há um predomínio de relações onde a parte sexual fala muito mais alto do que o amor. Só que a gente nunca pode taxar as coisas na nossa doutrina, né? É igual eu falei para a Mari, masturbação é errado? Se de repente você precisa fazer uma masturbação para você ter um exame, é errado? Se você está num motel, aí você tem que passar uma noite no local porque você estava numa cidade diferente e de repente não tinha um lugar para se hospedar. É errado? Você vai ser atacado se você está com a sua esposa? Acho que a questão é o que predomina no meu pensamento. É muito importante que a gente se lembre da fala de Joana de Ângeles. No livro, no filme do Divaldo, ela cita essa frase.
O Divaldo vira para ela e fala assim: como é que eu sei qual espírito que está aqui perto de mim? Se é uma boa sugestão, se é uma má sugestão? O que ela fala para ele? Basta observar os teus pensamentos. Então, eu acho que diz tudo, né? Legal. Era isso mesmo a minha dúvida, e foi top, foi top. A Fernanda também, ela colocou assim, ó, a maneira como vocês abordaram este tema foi incrível, já que hoje em dia ainda é um tabu e muitas pessoas têm vergonha de falar sobre. Parabéns pelo esclarecimento. Foi bom mesmo. Gente, se mais alguém quiser, pode levantar a mãozinha ou mesmo falar. Pode falar, José. Assim, sobre a questão desse estudo também, outro assunto também que deve ser muito importante falar é sobre educação sexual. Uhum. Ficou muito baixo? Eu falei muito eu baixo? ouvi. Não, eu ouvi. Eu concordo 100%. A questão da educação sexual, não só nas escolas, mas na casa espírita também. Né? Eu acho que você já tem que passar para o jovem, mesmo o jovem que não chegou ainda na puberdade, que seja de 8, que seja de 10 anos, a passar os primeiros aspectos da sexualidade. Até porque a gente já nasce trazendo dentro de nós a sexualidade. Óbvio que a gente vai medir as palavras de acordo com né, o discernimento, de acordo com a idade, mas hoje você pega uma criança, ela já tem acesso ao celular. Então ali ela tem acesso a tudo. Então é bom que a gente oriente sempre nesse sentido, né? Buscando uma conversa clara, igual a gente teve aqui, né? Falar sobre masturbação, falar sobre pornografia de uma forma madura, de uma conotação de desafios que o nosso espírito enfrentou, sem esconder nada de ninguém. Eu enfrentei essa dificuldade quando eu era adolescente. Eu tenho certeza que muitos aqui enfrentam, ou já enfrentaram, ou vão ter que lutar com isso para a vida toda. Por quê? Porque somos espíritos mais ou menos da mesma pleiade, né? Estamos num planeta de expiação e provas, buscando a regeneração. A regeneração se busca através da educação dos nossos sentimentos, das nossas más tendências. E o sexo é uma delas, né? Meninos, eu queria falar uma coisa, acho que vocês não me conhecem, eu sou a esposa do tio Edu. E eu quis participar hoje, estou muito feliz em ver que tem bastante jovens aqui, e eu queria falar algo em relação ao cuidado também com as redes sociais, com as postagens que às vezes a gente faz, né, de insinuações, de às vezes algo sensual, né, que faz com que isso gere energias e vibrações negativas para a gente. Então, por exemplo, se eu posto uma foto sensualizando, mostrando um pouco mais meu corpo, sem querer, né, ou querendo mostrar isso, eu faço com que muitos olhos que vão passar ali pelo meu feed, no Instagram, no Facebook, vão emanar vibrações, né, tanto negativas quanto positivas. Alguns vão olhar e falar, nossa, que bonito, né, mas outros vão emitir, às vezes, sentimentos e vibrações ruins, né, então, às vezes a gente vê muito isso no perfil, no Instagram das pessoas mais jovens, e que precisa ter esse cuidado, né? Você está postando algo sensualizando para quem, né? Para você ganhar seguidores? Você está... qual que é a sua intenção em relação a isso, né? Então, eu acho que é importante deixar isso claro também, né? E é muito bom a gente ter um espaço para poder falar sobre isso, né? Sobre esse assunto que é tão tabu, porque muitas vezes a gente tem que descobrir as coisas sozinhos, né? E quando a gente tem um grupo de pessoas esclarecidas, como aqui, por exemplo, faz com que a gente descubra coisas que a gente não sabia respostas, né? Então é muito esclarecedor e muito importante a gente ter um espaço para falar sobre isso, né? Sobre o sexo, sobre a educação sexual. Então, parabéns para vocês, viu? Foi muito bom. Eu queria só falar uma coisinha, deixa eu me identificar, né? Que tá o nome do Vitor, é o irmão dele.
sobre isso que você falou, eu acho que realmente, né? ah, Só que a gente tem que pensar no seguinte, é tudo que o tio falou. O que tá meu pensamento? Se meu pensamento ele tá em querer mostrar ou não. Mas eu não acho que o simples fato de estar usando qualquer coisa que seja me deixa a, assim, exposto diante desses pensamentos. Porque da mesma forma que o sexo ele não é impuro em si, também as pessoas elas não estão à deriva de qualquer espírito, de qualquer energia que seja emanada. Porque a nossa energia é o que nos protege, né, de maneira geral. Só queria comentar isso. Com toda certeza. É a mesma situação, por exemplo, do perigo de você expor um relacionamento numa rede social, né? Ah, existem pessoas, a gente já fez isso, né? Às vezes quando era mais jovem, tudo, que expõe o relacionamento. Ah, eu te amo, eu sou perfeito com o teu lado, você é perfeito e tal. E a gente já sabe que foi constatado em pesquisas que 70%, 80% das pessoas que adentram suas redes sociais têm algum tipo de sentimento de inveja, sentimento de ciúme, ou queria viver o que você está vivendo, porque ali é projetado somente o céu de cada um. Então a questão é a seguinte: você quer expor? Pode expor, mas você está pronto para receber as emanações energéticas que virão até você, até o seu relacionamento, né? Então, foi muito bem lembrado pelo irmãozinho aí sobre essa questão. Olha, a gente é bem protegido, mas a questão é, nós estamos bem protegidos a todo instante? Estamos vigilantes e protegidos a todo instante? Então, às vezes, um momento de descuido é onde os irmãozinhos vão lá e nos pegam. Então, eu achei que foi bem pertinente a Monique ter lembrado disso, né? Essa questão da exposição sexual. Às vezes a gente faz isso sem maldade, né? Sem uma intenção de aparecer para ninguém. Mas, infelizmente, a gente às vezes acaba atraindo uma carga energética e muitas vezes acaba muitas vezes prejudicando aí o equilíbrio da nossa energia sexual, né? Mais alguma fala, pessoal? Alguém queria comentar, perguntar alguma coisa? Gente, não fica tímido não, pode comentar, viu? Bom, eu vou falar então. Primeiro eu queria parabenizar vocês, Edu e Mari, foram sensacionais. Trouxeram um tema que é muito visto como tabu de uma forma muito leve pra gente, que faz a gente refletir bastante, né? Pensar em como que a gente lida com isso, como que a gente vê esse tema na nossa vida, na vida pessoal de cada um. E eu acho que uma coisa que fica, assim, é que a gente não pode proibir, não é proibição, né? É educação. É sempre a gente estar focando em nos conhecermos, sabermos como nós somos, né? É muito importante o autoconhecimento, porque é aí que você se educa. E é isso, eu acho que a gente tem que levar muito para esse lado, de que a gente não é proibido de fazer nada. Vai da nossa consciência, da nossa educação, em saber como lidar com tudo que acontece na nossa vida, principalmente nesse assunto. E é isso, parabéns. Foi muito bom. Mais alguém tem alguma coisa para falar? É o irmão do Vitor de novo. Esse negócio que você falou aí com relação à educação tem tudo a ver com o que o tio falou, né? A respeito da energia, dos pensamentos. Então, os pensamentos refletem a minha educação em si. Então, de certa maneira, a minha energia, meus pensamentos já fala tudo de mim, né? Mais alguém? Eu só queria parabenizar Pode falar, também o Davi. estudo, viu, gente? Tava perfeito. Tava, tava até comentando lá que esse é um dos assuntos que, tipo, não é tratado. Quase, pode pra não falar nunca, tipo, nunca é tratado. E é muito importante a gente saber dessas coisas. Até para nossa evolução. Como que eu vou trabalhar uma coisa se eu nem sei que é errado ou que é certo, ou se ninguém fala?
Então, assim, para nossa evolução, a gente tem que tratar sobre o assunto, a gente tem que falar sobre as coisas. Então, a gente tem que quebrar muito desse tabu aí para poder conversar mais, para poder nos melhorar, né? Então, foi perfeito, gente, adorei. Aí, Jamil também comentou, só agradecer, parabéns. Obrigado, pessoal. E eu quero Muito parabenizar obrigada. em especial a Mari, viu? Porque ela nunca fez uma exposição pública assim. Nossa mocidade deve estar contando hoje aí com uns 40 frequentadores, né? E ela assumiu essa bucha aí. O Pedrinho também está aqui, o Pedro Kikuchi está sempre participando. Eu peço desculpas por não poder participar sempre, né? Eu conversei com a Alicia, sobre essa questão. A gente tem muitos trabalhos, não que esse não seja importante, mas eu sei que vocês estão muito bem servidos aqui, né? Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de todos vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que ficou, às vezes tem vergonha de comentar aqui, pode mandar um direct para mim, né, lá pelo Instagram, Eduardo Gibelli. A gente conversa, sem julgamento, sem apontamento. Estamos aqui para nos ajudar a crescer, tá bom? Eu queria agradecer também todo mundo. Pedir desculpa aí pela dicção. Eu tenho um pouco de vergonha, eu sou um pouco tímida, mas fiz meu melhor aí para ajudar o tio Edu, para apresentar esse tema para vocês, porque eu também acho muito importante, principalmente na nossa fase, porque é muito difícil, a gente está se conhecendo agora e é difícil pra gente. Principalmente, a gente não tem direito com quem conversar. E é isso, muito obrigada. A gente que agradece vocês terem topado dar esse estudo. E parabéns, Mari, você foi incrível. O Obrigada. José quer falar. Pode falar, José. Aplausos para o Eduardo. E para a Mari também. Assim, sobre a questão do Eduardo, é por causa da apresentação musical que ele fez. Aplausos para os dois. Foi incrível. Aí. Quero agradecer também por esse estudo maravilhoso. Dizer que eu amo essa música que foi tocada no começo. Fiquei real emocionada. E muito feliz por tudo. Muito obrigada. Bom, vamos finalizar então. De novo, eu quero agradecer, reforçar os agradecimentos ao pessoal da MEPRI, ao Eduardo e à Mariana. Foi muito bom ter vocês aqui e a gente espera por mais vídeos. Para finalizar, quem quer fazer a prece? Eu acho que o Eduardo tinha que cantar outra música, hein? Não vamos abusar dele hoje. Só acho. Vamos lá, a gente canta. Olha só. Uhul! Então, a prece final vai ser com o Eduardo. Então, nesse instante, elevamos o pensamento até Jesus, agradecendo a espiritualidade amiga que nos intuiu e nos auxiliou nesse estudo para que a gente pudesse transmitir a vocês as nossas melhores vibrações. Pedimos que Eurípides Barçanufo, mentor dos grupos de jovens, possa sempre auxiliar as mocidades de Franca nesse caminho do aprimoramento moral, que a gente nunca desanime e a gente se encontre no apoio um do outro, a força para continuar. Eu vou encerrar com uma música chamada Lucidez. É uma música de nossa autoria, fala sobre um amor lúcido. É o que eu desejo para vocês, cada um de vocês que tenham a possibilidade de vivenciar esse amor na vida de vocês.
Quantas vezes eu disse amor, sem saber perdoar. Ju, Quantas vidas é preciso para entender que a vida é outra chance de recomeçar? Quantas vezes eu disse dor, sem saber o que é perder? Quantas vidas é preciso para entender que amar é bem mais do que corresponder? Sei que a dor aperta, mas o amor liberta e dá asas para quem precise um voo alçar. Se olhar além do que os olhos veem, saberá que cada alma ocupa o seu lugar. Quantas vezes eu disse adeus, sem aceitar que aqui não há nada meu? Quantas vezes eu ostentei, pensando um dia em me tornar um rei? Sei que às vezes me falta lucidez, mas é normal despertar um pouco a cada vez. Devagar a luz vai retirando a mesquinhez, dispersando toda a suzidez. Sei que a dor aperta, mas o amor liberta e dá asas para quem precise um voo alçar. Se olhar além do que os olhos veem, saberá que cada alma ocupa o seu lugar. O seu lugar. O seu lugar. Um beijo no coração, meninos. Fiquem com Deus. Obrigado, Mari. Obrigado a todos. Muito obrigada, Edu, por essa prece sensacional. De novo, muito obrigada ao pessoal da MEPRI, representados pelo Edu e pela Mari. Foi incrível o estudo de vocês. Muito obrigada a todos que participaram da reunião. A gente se vê na próxima quarta, com um estudo muito especial, que vai reunir mais de uma mocidade para dar o estudo, então fiquem ligados. E é isso, gente. Muito obrigada. Uma boa noite a todos e um beijo a todos vocês. tchau, obrigada. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, muito obrigado, gente. Salve quebrada, é nóis. Pessoal, fiquem para tirar foto, por favor. Obrigado.